Capítulo 748, Rostinho Branco. Assim que Fei entrou no segundo andar, ele quase riu. As primeiras pessoas que ele viu foram os 4 guardas que deveriam proteger Jéssica. No momento, eles tinham hematomas no rosto e foram amarrados por cordas apertadas feitas de couro de bestas demoníacos. A pessoa mais forte entre esses 4 era um guerreiro de 4 estrelas, então ficou claro que ele não poderia derrotar aquele homem misterioso que poderia comandar um guerreiro de 8 estrelas. Pelo que parecia, esses 4 guardas tentaram revidar, mas foram esmagados e amarrados. O bom foi que o oponente não os matou. Do outro lado, havia um homem forte que segurava uma faca curva de formato estranho e estava emitindo uma sensação perigosa enquanto olhava Feios que surpreso. Ficou claro que esse homem lançou aquela energia letal de faca neles. A carranca de Fei desapareceu. Este guerreiro não era um chambordiano. Ele usava uma calça tipo lanterna redonda, uma jaqueta aberta com tiras cinza e brancas e um chapéu redondo. Ele tinha uma barba amarela clara e seus olhos eram castanhos e profundos. Na verdade, parecia que ele não era nenhum zenitiano, mas um estrangeiro que recentemente veio à cidade de Chambord. Mais adiante, um jovem que usava uma túnica elegante e tinha joias por todo o corpo ouviu os passos e olhou para Feios-que como se estivesse olhando para 2 cadáveres. Ele estava conversando com Jéssica e rindo, e ficou descontente por ter sido interrompido. Droga! Mate esses 2 caipiras de baixo status. Ele disse fracamente com uma expressão impaciente no rosto. Embora os que fosse lento, ele sabia que não poderia lidar sozinho com essa situação. Portanto, ele se afastou e abriu caminho para o rei. Como o rei estava aqui, ele não precisava se preocupar com esses estrangeiros fazendo nada com sua irmã. Depois de receber o comando, este guerreiro de 8 estrelas não se atreveu a se mover. Ele apenas atacou com força total, mas esse ataque foi de alguma forma facilmente destruído por alguém em silêncio. Ele sabia que uma dessas 2 pessoas que acabaram de subir as escadas era um mestre, mas não sabia qual deles lidou com o ataque. Pela aparência e tamanho do corpo, parecia que o homem duro de pele escura que subiu primeiro era um mestre, mas ele era apenas um guerreiro de 2 estrelas na superfície. No entanto, os 4 guardas, espancados e feridos por todo o corpo, ficaram agradavelmente surpreendidos ao ver Fei. Todos pensaram: ei, esse não é o amante secreto da nossa chefe pelas costas do rei de Chambord. Finalmente, este rostinho branco será uma boa ajuda agora. Entre os 4 guardas, o mais jovem que estava impaciente e tentou seguir Fei antes gritou diretamente: ei, rostinho branco. Sei que você é professor na Universidade Civil e Militar e provavelmente tem algum poder. No entanto, devo lembrar que essas pessoas não são simples e talvez você não consiga lidar com elas. Vá rapidamente e traga o rei Alexander aqui. Apenas diga que outro homem está provocando sua amante. Rostinho branco. Fei quase cuspiu um pouco de saliva depois de ouvir isso, e ele pensou: eu realmente pareço um rostinho branco. No entanto, ele percebeu que tinha que dar a eles alguma folga, pois ele sempre vinha aqui com sua identidade não revelada, e o relacionamento entre Jéssica e ele era um pouco duvidoso. Era fácil para os outros entenderem mal. Espere, o que ele disse? A mulher do rei de Chambord está sendo provocada. Poderia ser. Fei entendeu instantaneamente o que aquele guarda queria dizer. O rei ouviu alguns rumores entre Jéssica e ele, mas ele não sabia que os rumores eram tão grandes, e até os guardas de Jéssica acreditavam neles e pensavam que Jéssica era sua amante secreta. Fei não esperava descobrir essa situação hoje e não sabia como reagir. Inconscientemente, ele virou a cabeça e olhou para Jéssica, que estava sendo bloqueada por aquele jovem sombrio, e ele viu essa linda garota olhando para ele enquanto corava e parecendo mais atraente. Por alguma razão, o coração de Fei disparou e a palavra amante voltou à sua mente. Se essa garota pura, porém sexy e atraente é minha amante secreta, não. Eu não deveria pensar nisso, ele pensou. Ah! A mulher do rei de Chambord.
Então, você é apenas uma mulher que está sendo alimentada por outro homem. E você está aqui agindo como uma dama. Yuk. Aquele jovem sombrio ficou um pouco surpreso ao ouvir o que aquele guarda havia dito e ficou instantaneamente irritado. Sua última paciência se esgotou, e ele não tinha mais aquela falsa gentileza em seu rosto. Ele zombou e disse: no entanto, estou interessado em tirar a amante de um rei. Ei, depois que eu me cansar de você, vou devolvê-la ao maldito rei Alexander. Que tal isso? Os 4 guardas espancados olhavam com pena para esse jovem sombrio. Eles pensaram: de onde veio esse caipira? Ele tomou algum veneno e queria morrer? Ele nunca ouviu falar do nome Rei Alexander de Chambord e se atreve a vir aqui e causar problemas. Como ele ousa tentar levar a mulher do rei de Chambord? Reze, pobre alma. O ceifador está pronto para abraçá-lo. Os Ki e Jéssica ficaram com raiva depois de ouvir o que esse jovem havia dito, e eles queriam dizer alguma coisa. No entanto, eles ficaram calados depois de ver o sinal de Fei. Então, o rei se aproximou sem dizer nada. Ele acenou para Jéssica e perguntou ao jovem sombrio: você também é membro do grupo Mercante Soros? Fei acabou de notar que esse jovem, o guerreiro das 8 estrelas, tinha o símbolo do grupo Mercante Soros em suas colares, mas ficou claro que eles não estavam sob a administração da divisão de Zenith e eram de outra região. Quem diabos é você? Como ousa falar comigo dessa maneira? Esse jovem sombrio tinha um rosto bonito, mas seu temperamento arrogante e violento destruiu toda a sua classe, deixando outros enojados dele. Depois de apontar para Fei e chegar com raiva, ele se virou para a guarda, cujo nome era Shek, e disse: o que está acontecendo? Por que você não está me ouvindo? Mate esses 2 bastardos imediatamente. De repente, ele parou. Parecia que um galo arrogante teve o pescoço apertado por alguém. Este jovem sombrio olhou para Fei chocado. Depois que Fei acenou com a mão, impaciente, este jovem não conseguiu mais falar. Ele pode calar a boca. Você pode responder a essa pergunta para mim: de qual divisão do grupo Mercante Soros vocês são? Fei perguntou calmamente enquanto olhava para o guerreiro de 8 estrelas. Nós somos do Império Vila Real. Esse guerreiro de 8 estrelas não se atreveu a revidar, e ele soou muito quando respondeu. Depois que Fei olhou para ele, ele sentiu como se uma pedra gigante que pesava mais de dezenas de milhares de quilos estivesse pressionando suas costas. Ele não conseguia nem mexer o dedo, muito menos mover sua lâmina. Vendo a calma de seu oponente, ele percebeu que chutou uma tábua de ferro e encontrou um verdadeiro mestre. Ele não teve tempo de pensar porque havia um mestre neste pequeno reino remoto, e tudo o que ele podia fazer era salvar a vida dele e de seu jovem mestre. Com uma expressão honesta, ele continuou respeitosamente: quem você é, senhor? Nós, meu jovem mestre, não sabe quem você é, então, por favor, perdoe-nos se ofendemos você sem querer.